O tempo é ferramenta de Deus no processo de te fazer parecido com Cristo. O tempo é ferramenta de Deus no processo de te fazer parecido com Cristo. Capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e eu vou pedir, os irmãos que estão no computador aí, ficar atento, eu vou estar citando alguns versículos aí, no decorrer da mensagem, e para colocar no telão também, amém? Amém, irmãos? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Capítulo 3, no versículo 1. Todos estão prestando atenção? Quem não estiver prestando atenção, diga amém. Glória a Deus. É que as crianças vão fazer bastante barulho lá fora, né, irmãos? Ali na porta, e tira atenção, né? Amém? O que nós vamos estar aqui ministrando nessa noite, irmão, é de grandíssima importância para a vida daqueles que servem a Deus, que querem servir a Deus e que querem ver os seus salvos. Esse primeiro versículo que nós vamos ler aqui vai falar bastante direto com as mulheres, né? Mas não quer dizer que seja só para elas. Amém? A palavra de Deus, ela tem um sentido universal, né? Tanto serve para a mulher como para o homem, quando Deus está falando através das suas escrituras. Então, o sentido da palavra de Deus, a necessidade e a verdade que ela está dizendo, ela diz tanto para um como para outro, certo? Em alguns textos fala direto e objetivamente com a mulher, e direto objetivamente com o homem, ou direto objetivamente com os jovens, e assim por diante. Mas esse é um texto que praticamente ele fala universal, aleluia, a respeito daqueles que têm um chamado. Amém? Capítulo 3, no versículo 1, fala assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. Direto com a mulher. Amém? Para que também, se algum não obedeça à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui já fala no sentido universal, tanto homem como mulher. Vou repetir: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça à palavra, pelo procedimento de sua mulher ou do seu marido, sejam ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Amém? Pode assentar. Aqui já fala com os dois também. Considerando a vossa vida casta em temor. Eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite, e eu queria que você, aleluia, louvado seja Deus, guardasse, absorvesse pelo menos um terço do que será dito aqui nessa noite. Era bom que absorvesse tudo, e que seria de grandíssima importância, mas bem sabemos que nós ouvimos bastante e absorvemos muito pouco. Amém? Viver pregando ou pregar vivendo. Amém? Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Repete comigo: viver pregando ou pregar vivendo. E é forte isso aí, viu, irmãos? Amém? Há uma enorme diferença entre viver pregando e pregar e vivendo. Muito grande. Aleluia. Alguns se tornam pregadores da palavra de Deus, falam sobre Cristo, o que Ele tem feito, mas não demonstram isso através de sua maneira de viver, da sua maneira de agir e da sua maneira de andar.
E aí que fica, aleluia, a grande dificuldade da transformação na vida das pessoas. Às vezes, irmãos, nós deveríamos falar de Jesus depois que a nossa própria vida chamar a atenção daqueles que estão ao nosso redor. Mas infelizmente existem muitos que querem falar de Jesus antes da vida ser transformada, antes da vida ser mudada, antes dele ter uma experiência direta com Deus. Quem está me entendendo? A coisa mais importante que um cristão tem que buscar, irmão, na vida dele é a presença do Espírito Santo. Aquele que aceita Jesus, aleluia, aquele que entregou a vida a Cristo, ele tem que ter, aleluia, louvado seja Deus, uma preocupação imensa em buscar a presença do Espírito Santo para a sua vida. Porque o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que instrui, é aquele que ensina, é aquele que orienta o homem e a mulher de que maneira que ele deve se comportar. Primeiro, que a pessoa, quando ela entrega a vida a Cristo, ela precisa de ter uma experiência direta com Cristo. Porque todas as pessoas que se vão até Jesus, ele tem um problema. E às vezes esse problema é algo que só Deus pode resolver. Só o Senhor pode solucionar. Nem um amigo, nem um irmão, nem seu pai, nem sua mãe, nem as pessoas que estão indo à igreja com você pode solucionar o seu problema. Só Jesus. É algo que é mais forte do que você. É algo que as pessoas às vezes talvez nem compreenderiam por que você está daquele jeito. Porque às vezes as pessoas olham para a tua vida e falam: poxa, mas fulano tem uma vida perfeita, tem tudo o que quer, compra tudo o que quer, conquista tudo aquilo que quer. Por que está desse jeito? Por que vive desse jeito? Por que pensa assim? Quem está me entendendo? Então as pessoas não vão te compreender o porquê você está passando determinada situação ou determinada circunstância na tua vida. Então quando você vai até Jesus, você vai com um problema, e é só Ele para resolver. Somente Jesus para resolver. E aí que eu quero começar a pregar nessa noite, que você precisa de ter uma experiência com Deus. Para que essa experiência, aleluia, louvado seja Deus, ela fale mais do que você, ela pregue mais do que você, para que esse testemunho pregue mais do que você, para que a sua vida fale mais do que você. Quem está me entendendo? Aleluia. Nós jamais seremos o que Deus quer que sejamos, irmão, testemunhas eficazes. Jamais seremos, se não tivermos uma experiência com Ele, se não tivermos um encontro, não entregarmos nossa vida, não tivermos a preocupação de ter o Espírito Santo em nós, jamais seremos aquilo que Deus quer. Nós podemos lutar com todas as forças. Quantas pessoas, irmão, que você já viu pregando no Evangelho, grandes pregadores, grandes homens e mulheres de Deus, mensagens bela e maravilhosa, mas de repente de uma hora para outra desistiram, abandonaram a fé, voltaram para trás, aleluia, desistiram da sua salvação. E quando vai falar com eles, fala: não, eu sei que só Jesus tem salvação, mas Ele não está lá. Por quê? Aleluia. Qual é a explicação de tudo isso? Aleluia. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, que orienta o homem e a mulher a andar na presença de Deus, que convence que ele está errado, que ela está errada. Se faltar o Espírito Santo, irmão, faltou tudo. Então não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta vestir-se como um cristão, não adianta, aleluia, pregar muito bem a palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Pregar vivendo ou viver pregando? Aleluia. As pessoas que estão ao seu redor só vão mudar de vida quando eles perceberem que o Espírito Santo, que a palavra de Deus mudou a tua vida. Aí elas vão começar a andar na presença de Deus. Fala: poxa, eu quero esse Jesus, porque essa pessoa era ruim, era diferente, mudou. Nossa, mas como mudou? Não, eu quero esse Jesus aí. Eu quero que Ele mude a minha vida também, porque mudou a vida de fulano, pode mudar a minha. Pregar
vivendo ou viver pregando. Aleluia. É com o nosso testemunho de vida que as pessoas serão ganhas. Nós vamos aprender isso aqui nessa noite, através da palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas são crentes dentro da igreja, andam na presença de Deus dentro da igreja, dão glória a Deus, oram, aleluia, dão testemunho, cantam bonito, mas quando chega em casa, irmão, não é mais crente. É uma vida totalmente diferente, totalmente distante, totalmente longe de Deus. É uma vida, aleluia, louvado, que não condiz com aquilo que ele prega, não condiz com aquilo que ele mostra que é dentro da igreja. E isso é ruim. Muito ruim. Porque isso apresenta simplesmente a falta do Espírito Santo. Porque tua maior pregação é o seu testemunho de vida. Sua maior pregação é como você trata os seus. Sua maior pregação é como você vive com aqueles que estão à sua volta. Aleluia. Porque é fácil, irmãos, nós pegamos uma pessoa passando na rua ali, trazer para dentro da igreja, abraçar, aleluia, beijar, fazer de tudo para aquela pessoa ficar na igreja. É muito fácil. Não, pastor, é difícil. Não é fácil, porque aquela pessoa não conhece, não nos conhece. Aquela pessoa não sabe quem somos, não vê como vivemos, não anda conosco, não está conosco no nosso dia a dia. Aleluia. Mas é difícil, aleluia, quando você vai pregar para aquele seu familiar, falar de Jesus para ele, para aquela pessoa que está com você todo dia ali, aleluia. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é falar assim: essa pessoa é crente? Mas como assim? Ouvi ela falando um negócio ali que crente não fala. Mas eu vi ela falando mal de ciclano. Crente não faz isso. Eu vi ela jogando praga não sei nem quem. Crente não faz isso. Eu vi ela amaldiçoando os filhos. Não, crente não fala isso. Quem está me entendendo? Viver pregando ou pregar vivendo? Aleluia. A nossa vida com Deus, a maneira que andamos, que se comportamos na sociedade, no meio dos amigos, no meio da nossa família, pode ganhar ou não aquele nosso familiar, aquele nosso amigo, aquele nosso conhecido, através do nosso método de viver. Aleluia. Quando acontecer isso, irmãos, o testemunho, quando o Espírito Santo de Deus, ele tomar conta de todo o nosso ser, nós permitimos que Deus, Ele seja o nosso Senhor, o nosso condutor, aleluia, louvado seja Deus. Aí algumas coisas começam a mudar na nossa vida, aleluia. Mas tudo isso, irmão, tem um método, tem uma maneira de Deus trabalhar. O Espírito de Deus, ele é sábio. O Espírito Santo de Deus não é alguém que chega, não é aquele que chega na vida da pessoa, invade a vida da pessoa e vai chutando tudo. Não faz bagunça. O Espírito Santo é aquele que ele conduz a vida do cristão à presença de Deus por etapas. E existem 3 etapas que é fundamental na vida do cristão. Aleluia. O poder de Deus, ele deve agir em nós. Essa é a primeira etapa, que não pode ser pulada. Quem está me entendendo? Como assim, pastor? Veja bem, irmãos. Digamos que uma pessoa, ela vem para a igreja aqui, ela chega aqui, ela: irmão, Jesus te ama, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Está aqui dentro da igreja falando tudo isso, sim ou não? Legal? O crente, o irmão ali é uma benção. Aquela irmã ali é uma benção, né? É ou não é? Sim ou não? Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a tua história. Fica firme, viu? É só Jesus pode te mudar. É uma benção, irmã, não é? O irmão é uma benção. A Bíblia fala também que, aleluia, Paulo entrou numa cidade e tinha uma mulher lá que era adivinha. E essa mulher,
ela começou a seguir Paulo. Aonde ele ia, ela gritava: escuta ele, esse homem é homem de Deus, escuta o que ele fala para o povo, irmão. E aonde ele ia, ela gritava para o povo para ouvir o que Paulo estava pregando, porque ele era homem de Deus. Ela era uma mulher de Deus? Não. E a Bíblia diz que em determinado ponto Paulo para, olha para ela e expulsa o demônio que está na vida dela. E aquela mulher caiu endemoniada e o demônio foi embora e pronto, acabou. Tinha um espírito de adivinho na vida daquela mulher. Ela estava mentindo? Não. Ela estava fazendo a obra de Deus? Sim ou não? Ela estava mandando todo mundo ouvir Paulo. Estava ou não estava? Mas ela era de Deus? E aí? O que é importante? Falar de Deus ou ser de Deus? Hein? Ser de Deus. Porque falar de Deus, irmão, é bom. Nós estamos falando de alguém que é grande, é imenso, é poderoso, que tudo pode. Mas espera um pouquinho, é o suficiente? O que eu preciso? Falar de Deus? Ou saber que Deus ele tem salvação para me dar? Eu preciso saber que só Ele me salva, só Ele pode me salvar, só Ele pode mudar a minha vida, a minha história, só Ele. Vocês estão entendendo? Então o poder de Deus primeiro tem que agir em nós. Segunda etapa, depois que o poder de Deus agiu em nós, espera aí, esse pastor Júlio, rapaz, esse cara era um maconheiro, rapaz, vivia andando armado para lá e para cá, aí rapaz, tá diferente, nossa, ele virou crente? Rapaz, Deus mudou a vida dele, o poder de Deus agiu, tem que agir primeiro em nós. As pessoas olham o poder de Deus que agiu em nós, houve uma mudança na nossa vida. Aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, notaram essa mudança, que o poder de Deus agiu em nós, sem nós falarmos nada. Pregar, vivendo. Você pregou, vivendo uma vida casta na presença de Deus. Só de olhar você e de saber quem você era, de conhecer você e ver que você mudou, as pessoas falam: poxa, é Deus mesmo para mudar a vida daquela pessoa ali, só Deus. Você pregou, sem falar nada. Segundo, aleluia, depois que o poder de Deus age em nós, aí nós temos a autorização de Deus para contar aos outros o que nós experimentamos. Sabe aquele testemunho que você fala: nossa irmão, eu fui para a casa de Deus, eu fui para a igreja e eu senti-me tão bem, a alegria tão imensa dentro de mim, eu estava lá, um fogo tomou conta de mim, algo que era mais forte do que eu, e eu senti vontade de dar glória a Deus, eu senti vontade de ser crente, eu senti vontade de pregar a palavra de Deus, como nunca aconteceu na minha vida, é algo diferente. Eu senti vontade de aceitar esse Jesus. Você fala para as pessoas o que Deus fez em você, o que você experimentou. Terceiro, então Deus ele confirma os testemunhos que você falou, que você está vivendo, através de sinais. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque os sinais seguirão os que crê. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando você, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, recebe os sinais de Deus na tua vida, é algo que é sobrenatural, irmão. Você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em novas línguas, você, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes pessoas são tomadas pelo Espírito de Deus no sapateado e profetizam, outros, aleluia, louvado seja Deus, tem visões, enfim, os sinais começam a seguir, os sinais começam a aparecer naquela vida, porque Deus confirma com sinais. Porque primeiro você fez o quê? A primeira coisa que você fez é você experimentou o poder de Deus agir em você. A segunda coisa, você contou para os outros qual foi a sua experiência. E terceiro, o Senhor confirma através dos sinais na tua e na minha vida. Aleluia. Amém, irmãos? Quando nós testemunhamos o que provamos,
Marcos capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Capítulo 5 de Marcos, verso 19 e verso 20. Olha só. Jesus, porém, não lhe permitiu. Disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Só um segundinho. Essa passagem vai falar de um endemoniado, um homem que ele era possesso de demônio. Uma legião de demônio tomava conta daquele homem. Ele era preso de correntes e dormia no cemitério. Só que quando os demônios pegavam ele, quebrava as correntes, irmão. Ele jogava pedra nas pessoas, ele corria. O povo tinha medo desse homem, ele era louco, sabe? Você vê um louco para a rua com um pedaço de pau na mão e falando que vai matar, vai tacar num e tacar no outro. Quem fica perto? Quem fica perto? Ninguém fica perto, fica. Esse endemoniado aí, dessa história, ele era desse jeito, ele dormia dentro do cemitério. E era um cara doido, todo mundo tinha medo dele. A Bíblia diz que Jesus vai entrando na cidade e ele vem de encontro a Jesus e gritando: ah, Jesus, já vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus expulsa os demônios que estão na vida daquele homem, manda para uma legião de porcos. E agora, esse homem quer seguir Jesus. E Jesus fala: volta um pouquinho. Volta. Aí Jesus fala para ele assim, ó. E entrando, não, 18 não, 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Ele queria seguir Jesus. Deixa eu ir com você, mestre. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. E para quem? Viver pregando. Olha só. Continua. E anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez. Então só desse camarada chegar na casa dele são e sadio, já era um choque para a família. Sim ou não? As pessoas que conheciam ele falavam: mas como? Esse cara era doido, está são, conversando conosco. Vai. E como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas quem fez por ele? Jesus lhe fizera. Então olha só, irmão, o testemunho que aquele homem, a pregação desse homem, não era sair dizendo assim: Jesus cura, Jesus sabe libertar. Não, Jesus me curou, vocês me conheciam, sabe como que eu vivia, sabe a maneira que eu era, olha o que ele fez na minha vida, olha como que eu estou vivendo, olha como que eu estou andando. Então a vida daquele homem mudou. A partir do momento que ele teve uma experiência com Jesus, a partir do momento que ele permitiu que Jesus entrasse na vida dele, a partir do momento que ele permitiu que Jesus arrancasse aqueles demônios da vida dele, a vida daquele homem mudou. Ele passou a ser um pregador do evangelho, só com a sua maneira de viver. Ele foi anunciar que Jesus tinha curado ele. Amém, irmãos? Quando nós testemunhamos o que provamos, o impacto é muito maior. É muito maior. Aleluia. Quando você testemunha o que você provou, o que você provou de Deus, de maravilhoso, o impacto na vida das pessoas é maior. Você não pode, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, se acomodar e dizer: não, tá bom assim. Não, irmãos, está faltando na igreja desses últimos tempos ter experiência real com Deus. Ter, aleluia, louvado seja Deus, uma experiência real com o Espírito Santo. Aleluia, não algo, aleluia, louvado seja Deus, que seja carnal, não. Algo que as pessoas olhem e falam: o que é isso, o que é aquilo, não. Porque o poder de Deus, ele não escandaliza. O poder de Deus, ele impacta as pessoas de uma maneira, aleluia, louvado seja Deus, que as pessoas não vão compreender, não vão entender, mas também não vão se escandalizar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está ali, e ele começa a tomar um, toma outro, toma um, toma outro, de uma maneira que a igreja não vai compreender, não vai entender mesmo. Mas o maior sinal é a tua vida. O maior sinal é a transformação que o Senhor faz na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. João capítulo 4, versículo 28, versículo 30 e versículo 39. João capítulo 4, versículo 28. Deixou, pois, a mulher,
o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Para aí. Está falando da mulher samaritana lá no poço. Ela vai tirar água no meio do dia. Essa mulher era uma mulher de vida livre. Ela era uma prostituta. E ela ia no meio do dia, a hora que o sol era mais quente, porque as pessoas não iam naquele poço tirar água esse horário, porque era muito calor. Ela sabia que ela não ia encontrar ninguém ali. Mas a Bíblia diz que Jesus ia passando por ali. E ele para na beira daquele poço e fala para os seus discípulos: ó, vai à cidade buscar pão. O interessante é que não ficou nenhum discípulo com ele. Ele falou: não, eu vou ficar aqui descansando. Aleluia. E os discípulos, acreditam que algum queria falar: não, mestre, eu vou ficar com o senhor. Ele falou: não, vai à cidade. E a cidade era Samaria, irmão. Não havia comunhão de judeu com samaritano. Eles não tinham comunhão. E essa mulher veio, chega ao poço. Jesus olha para ela e fala: me dá de beber, me dá água para mim, mulher. Fala: mas sendo tu um judeu, como pede para mim de beber? A samaritano não sabe que não há comunhão entre nós? Ele olha e fala: se você soubesse quem te pede de beber, tu daria rapidamente, porque da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. Aleluia. E ela começa um diálogo com Jesus ali, falando do poço. É você maior do que Jacó, nosso pai, que nos criou, nos fez o poço. E foi aquele papo, e vai. E Jesus olha para ela e fala assim: mulher, onde é que está teu marido? Ela falou assim: não tenho marido. Pô, tu disseste bem, tu tiveste já 4 maridos, e o que você tem também não é teu. E ela se admirou quando Jesus falou aquilo. Aleluia. E o diálogo continua, irmão. E Jesus, aleluia, louvado seja Deus, muda a história e a vida daquela mulher com palavras. Aí ela vai: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Jesus contou a vida dela para ela. Simplesmente ela foi lá testemunhar. Continua: porventura não é este o Cristo? Porque todos eles esperavam Jesus. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Viver pregando, pregar vivendo. O testemunho daquela mulher, a coragem que ela teve para contar quem era ele e o que ele tinha feito, falou: não é esse o Cristo? Vem ver comigo. E foram todas a cidade, foram ter com ele. Versículo de número 30, versículo de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra de quem? De quem, irmãos? Você viu como o testemunho de uma pessoa pode mudar vidas de milhares e milhões de pessoas? A tua maneira de viver, a tua maneira de andar, de como você se comporta, do que você fala, de como você fala, as pessoas podem ser impactadas. Porque essa mulher não tinha crédito nenhum na cidade. Você está achando que essa mulher é uma pessoa bem querida na cidade? Eu acabei de dizer, ela ia pegar água no meio do dia, porque as pessoas não gostavam dela. As mulheres da cidade não gostavam dela. E ela era muito mal amada nessa cidade, é malquista mesmo. Por isso que ela ia no meio do dia, no sol quente, para tirar água do poço. E de repente essa mulher chega na cidade dizendo: olha, vem, me segue eu aqui, tem um homem lá no poço, lá ele falou toda a minha vida, não é por acaso ele o Cristo? O testemunho daquela mulher, do que Jesus havia falado para ela, alcançou muitos dos samaritanos daquela cidade. Continua. Que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E ela continuou testificando: ele me disse tudo o que eu já tenho feito. Ele falou toda a minha vida. Jesus revelou para aquela mulher a vida dela. Ela sabia o que ela tinha feito, ela sabia a maneira que ela andava, ela sabia tudo o que acontecia na vida dela. Mas Jesus não. Para ela Jesus era um estranho. E quando Jesus para e revela para ela a vida dela, aquilo foi o suficiente para mudar a vida daquela mulher. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, irmão? Quando você busca a presença de Deus, busca a presença do Espírito Santo, sabe o que Deus faz na tua vida?
Ele te dá dons, Ele te capacita você com dons, e de repente você vai olhar para uma pessoa e Deus vai te revelar para você tudo o que aquela pessoa tem vivido. Como assim, pastor? Simples assim. Aí você vê, de repente você fala para a pessoa o que está acontecendo na vida dela, você vê a pessoa chorando, você vê a pessoa, aleluia, se derramando em prantos. As pessoas olham e falam, mas como sabe? Não é que sabe, é que Jesus sabe tudo, irmão. Ele conhece tudo. E a vontade de Deus é transformar a vida das pessoas, é mudar a vida das pessoas. Aleluia. Só que eu e você somos peça fundamental para que essa obra aconteça, para que isso aconteça na vida das pessoas. Eu te pergunto, o quanto você tem preocupado com a sua salvação primeiro? O quanto você tem se preocupado com a salvação dos que estão à sua volta? Porque nós não servimos a Deus aqui, irmãos, para ser chamados de crentes. Não, nós servimos a Deus para ir morar no céu. Servimos a Deus para ser chamados pelo Senhor, e não para ser chamados de crente. Servimos a Deus, aleluia, louvado seja Deus, para que a nossa vida esteja escrito no livro da vida, e para que isso seja selado por Deus, aleluia, esse nome escrito no livro da vida, para que no dia que a trombeta tocar, nós podemos estar lá com o Senhor. É por isso que servimos a Deus, não para parecer, mas para ser. Quem está me entendendo? Porque tudo isso vai ficar, irmãos. O carro que temos, a casa que temos, o trabalho que temos, a roupa que vestimos, aquilo que nós damos muito valor, vai ficar tudo. Aleluia. E se não tomarmos cuidado, até nossos filhos vão ficar. E isso é muito sério. Quando uma criança não sabe de nada, não sabe discernir entre o braço direito e o braço esquerdo, o Senhor vai tomar para si. Mas quando você tem um filho que já sabe o que é certo e o que é errado, se você não ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar, ele fica. Eu pergunto para você, como você consegue dormir sabendo que seu filho pode ficar? Como você consegue dormir sabendo que seu pai ou a sua mãe pode ficar? Como você consegue dormir sabendo que aquela pessoa que você ama, seu parente, seu irmão, sei lá, pode ficar? Porque o Espírito Santo, ele te incomoda. Sabe, irmão, o crente, às vezes ele é taxado como crente, como louco no começo da conversão, exatamente por causa disso. Porque ele fica incomodado, ele vai dobrar o joelho, ele começa a chorar. Ele fala, meu Deus, meus irmãos, minha mãe, meu pai, meu Deus, minha família. E ele começa a chorar quando ele começa a ver a real situação que está a família dele. Aleluia. Só que o interessante de tudo isso é que quando você se preocupa em ser salvo, você não precisa de falar muito. Eles veem, eles percebem que algo mudou em você. Eles conseguem ver e falar, mas está diferente. Você está diferente, você está brilhando. É incrível que você não vê, sabe? Você se olha. Quando as pessoas falavam isso para mim, eu chegava em casa e ficava olhando no espelho, mas onde vira o brilho aqui, hein? É interessante. Eu não estou vendo brilho nenhum, não. Mas as pessoas paravam, você está pegando fogo no meio da rua. E eu ficava caçando esse fogo, né, irmão? Mas onde está vendo fogo aqui? Você está me entendendo? Quem está me entendendo, irmão? É Deus que faz isso. Deus faz algo na tua vida que você não consegue ver com os seus olhos. Mas é algo que é mais forte do que você, muito mais forte, irmão. Se o pecado às vezes é forte e conduz a pessoa a fazer o que é errado, o poder de Deus é mais forte do que o pecado e conduz a pessoa a fazer o que é certo. Conduz a pessoa, aleluia, a dar passo certo na presença de Deus. E eu ficava olhando aquilo. As pessoas falavam assim, mas você está diferente. Sabe, irmão?
A diferença estava é que o inimigo havia saído da vida da gente. E como ele sai da vida da gente, irmão, a nossa aparência, ela muda. As pessoas percebem que você muda. Você muda o jeito de falar, você muda o jeito de andar, você muda o jeito de olhar para as pessoas. Um simples olhar que você dá para as pessoas é um olhar que pode transformar a vida de uma pessoa. É um olhar sem maldade, sem malícia, um olhar sem interesse. A pessoa olha assim e fala, mas está diferente, tem alguma coisa diferente em você. Aleluia. Essa mulher, ela provou disso, ao ponto que ela chega na cidade samaritana, que ninguém desejava olhar para ela, e ela passa a ser ouvida por uma multidão de pessoas, simplesmente por dizer, eu encontrei um homem lá no poço, e ele contou toda a minha vida. Como assim? Ele falou tudo o que aconteceu comigo. Não é ele o Cristo? Vem ver. E o povo seguiu ela. Quando você, aleluia, quando o poder de Deus ele toma conta de você, da tua vida, as pessoas vão te seguir você só para ver o que aconteceu na tua vida. Eita glória. Você não entendeu? Só de olhar para você com a vida mudada, as pessoas vão querer te seguir só para saber o que aconteceu, para onde você está indo, para onde ele está indo, que mudou, por que ele mudou, como que ele mudou, como que essa pessoa mudou desse jeito aí. Eu quero ir lá onde ela vai, porque alguma coisa aconteceu na vida dela diferente. Aleluia. E é fantástico, irmãos. É algo que é muito mais forte. Aleluia. Deus é lindo. No início as pessoas, elas foram atrás de Jesus por causa da experiência, aleluia, louvado seja Deus, delas. Mas depois, irmão, veja só, as pessoas aí de Samaria, elas foram atrás de Jesus por causa da experiência que aquela mulher teve com Jesus. Elas foram ver. E é assim que acontece, sabe? A pessoa olha para você, olha para a tua vida, vê que você mudou, algo está diferente de você, ela vai vir até Jesus por causa de algo que mudou em você, da experiência que você teve. Mas quando as pessoas vêm, irmãos, elas também vão ter suas próprias experiências, porque elas vão ter um encontro com Deus, elas vão ter um encontro com Jesus, as coisas vão mudar na vida dela, as coisas vão começar a se encaixar na vida dela, aleluia, de uma maneira, aleluia, louvado, só Deus sabe fazer. E elas mesmas vão ter suas próprias experiências com Deus, elas mesmas vão ter seu próprio encontro com Deus, porque é isso que Deus faz. Ele muda a vida de uma pessoa, e a vida dessa pessoa mudada dá interesse a outras pessoas a mudar de vida também. Quem está me entendendo? Porque a pessoa quando se converte, irmão, as coisas começam a acontecer na vida dela. Quando ela se converte, quando eu falo converter, irmão, é converter do alto da cabeça à planta do pé. Quem está me entendendo? Tá? Não é conversão de boca, não é conversão de aparência, não é conversão. Eu falei, eu quero Cristo, eu quero Jesus na minha vida, eu vou respirar Jesus vai ser tudo para mim. Quando ela tem um encontro com Deus, as coisas começam a acontecer favorável à vida dela. Não é meio encontro, é encontro total. Você deixa de se importar com coisas que pareciam ser tão importantes. Quem está me entendendo? Eu quando aceitei Jesus, irmão, tinha quatro carros, 4 funcionários trabalhando comigo, tinha mais 4 pessoas que pegavam mercadoria comigo, e eu achava que aquilo tudo era tão importante. Mas quando eu aceitei Jesus, irmão, tudo aquilo para mim perdeu importância. Eu falei, não, isso não é nada, em vista do que Jesus tem para me dar, não é nada. Isso não é nada. E eu falei, Senhor, tudo que eu tenho, se é que eu tenho alguma coisa, o Senhor tira de mim. Se for atrapalhar o teu serviço, eu posso arrancar de mim, mas o Senhor deixa só aquilo que eu necessito, só o que eu necessito. E Deus sabe tudo, irmão. Deus, Ele conhece a minha e a tua vida. Ah, pastor, o que aconteceu? O senhor comprou mais 4 carros? Não, perdi os 4, porque eu tenho certeza que aqueles 4 carros iam me tirar da presença de Deus. Fiquei só com a perua velha. Cinco pneus careca, 5
5 anos atrasado o documento. Mas com a promessa de Deus que tudo ia mudar na minha vida. E eu não me importei com a situação, eu me importei com a promessa. Se Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Aleluia. E um belo dia o Senhor fala para mim assim: sai. E eu falei o que fez com Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Porque o chamado de Deus é desse jeito. Ele tira os teus meios e os teus recursos para você saber que você é totalmente único, dependente só dele. Ou é Deus ou é Deus. Ele mostra para você que Ele é o suficiente. Porque às vezes as pessoas se sentem muito protegidas quando tem recursos. Sim ou não? É assim ou não é, irmãos? Sabe? Se me faltar um arroz aqui, eu vou na casa do meu pai ali, pego com ele. Se faltar o gás, eu ligo pro meu tio, ele pega emprestado, ele compra um botijão de gás para mim. Mas se faltar o leite, eu vou ali na minha tia ali e peço um litro de leite para ela. Você tem recursos, sim ou não? Mas de repente o Senhor olha para mim e fala: sai do meio da tua terra, do meio da tua família, da tua parentela, e vai para a cidade que eu vou te mostrar. Aí me traz para a cidade de Ribeirão Preto. Eu, minha esposa e 5 crianças pequenas. A minha filha mais velha está ali. Tinha quantos anos, Ana? 9 anos. Ela é a mais velha. Só para vocês terem a ideia. Ela tinha 9 anos. Aí eu venho para uma cidade que não conhecia ninguém. Pastor, como assim? Não conhecia ninguém, mas o meu Deus conhecia todo mundo. Se Ele falou, Ele é fiel para cuidar e guardar. E quando o Senhor falou, irmão, eu sempre fui meio doido da cabeça assim. Quem é esse meio temente e teimoso? Falei: tá bom, eu vou, Senhor. Só tenho um porém. Eu não tenho como ir. Eu só tenho essa perua velha. É 5 horas, hein, Senhor? Daqui de Diadema a Ribeirão é 5 horas de viagem. Eu vou pegar a estrada e não vou de noite, não, quando estou fugindo da polícia. Eu vou de dia. E se é o Senhor mesmo, prova de fogo, mas se é o Senhor mesmo que falou comigo, eu vou chegar lá. E nem um empecilho vai acontecer. 2 bancos de madeira atrás da perua, 2 cachorros, os meus 5 filhos, a minha esposa e os 5 pneus careca. Peguei a rodovia em Anguera e vim embora, irmão. Saí de lá 8 horas da manhã, de Diadema. Vem dirigindo, passava nos postos policiais, nos pedágios, parava no posto de gasolina, nos banheiros, ia lanchar e vim embora. Cheguei aqui em Ribeirão, falei: é Deus mesmo. Só que quando eu chego aqui, irmão, a única coisa que eu ouvi foi o vizinho falando assim: você deu dinheiro na mão desse povo aí? O senhor perdeu o seu dinheiro e perdeu a casa. Eu falei: você está enganada. O Deus que me trouxe aqui, Ele é fiel para cumprir com a palavra dele, hein? Eu não vim aqui enganado, eu vim aqui na direção de Deus. Aleluia. Aí eu peguei o martelo e a mulher, ela quebrou o cadeado. Aí o cara chegou e falou assim: opa, a chave está aqui, ó. Você está entendendo, irmão? A transformação de Deus na tua vida pode transformar vidas. A mudança que Deus pode fazer na tua vida pode transformar vidas. Mas o quanto você está preocupado com isso? Porque isso depende de você. Deus não vai fazer nada na tua vida que você não queira, que você não sinta sede e vontade. Eu quero ser um missionário. Você quer ser? Seja. Mas não é uma carteirinha que vai fazer você do missionário. Não é uma botija de óleo derramada na tua cabeça que vai te fazer o missionário. Não. É o Espírito Santo de Deus que vai te fazer o missionário. Eu quero ser um pregador. Não é o pastor colocando você aqui em cima do púlpito para pregar que vai te fazer um pregador. Não. Eu posso até fazer isso. Mas se a presença de Deus não estiver na tua vida, você nunca vai ser um pregador.
Você vai ser um leitor da palavra de Deus. Vai ser um contador de histórias. Aleluia. Quem está entendendo? Ah, eu quero ganhar almas. Quer? Sim. Então ore. Busque a presença do Espírito Santo, para que Ele te capacite, Ele te encha, para que Ele te direcione você. Aí você vai ser um ganhador de almas. Aleluia. Se não, aleluia, nada disso vai acontecer na tua vida. Porque querer não é o suficiente. Aleluia. É necessário ter vontade de buscar a Deus. E quando você ter vontade de buscar a Deus, você tem que olhar para dentro de você e reconhecer que você não é nada, que você não pode nada sozinho, que você não consegue nada sozinho, que você é totalmente dependente da presença de Deus na tua vida. Só assim você vai conseguir ser um ganhador de almas. Você se preocupar pelas almas, olhar para as vidas das pessoas e saber: meu Deus, aquela pessoa não pode morrer daquele jeito, ela não pode continuar do jeito que está. Jesus precisa de entrar com providência na vida dela. Você tem que pregar a palavra de Deus da maneira que você vive, do jeito que você vive, da maneira que você anda, do que você fala, da maneira que você fala, da maneira que você olha, o que você vê. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Eles tiveram a sua própria experiência. João capítulo 4, versículo 41 e 42. Glória a Deus. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo seu dito. Ó, o povo falou para ela: ó, não é por causa de você mais não, viu, que nós cremos. Eita glória. Você está entendendo? Porque nós mesmos o temos ouvido. Quando as pessoas se achegarem a Deus através do seu testemunho, elas vão ter a própria experiência dela, e vão olhar: não é mais por aquilo que você me disse não, viu, eu mesmo vi o que Ele pode fazer na minha vida. A experiência passa a ser pessoal. Por isso que as pessoas precisam de ir buscar a Deus. Você precisa de testemunhar com a tua maneira de ser e de viver. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Os sinais, eles vão seguir, irmão. Todo aquele que crê, todo aquele que acredita em Jesus, começa os sinais de Deus, começa a seguir a vida deles. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 20. Aleluia. Marcos 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Continua. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê? Está escrito o que está escrito ali? É eu que estou falando? É as escrituras. Continua. E esses sinais seguirão aos que? É para quem crê. Em meu nome. No nome de quem? Do pastor Júlio? No nome de quem? Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, serão sarados. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles. Quem cooperava com eles, irmão? O Senhor, porque eles ouviram e obedeceram. Quando dá ouvido à voz de Deus e passa a obedecer, o próprio Deus coopera com aqueles que estão fazendo a sua obra. Aleluia. Não temos que ter medo. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes a pregação, sua pregação, não precisa ser palavras. A sua maneira de viver, de andar, de ser. Aleluia. De repente você olha a pessoa: vamos comigo à igreja? E ela fala: eu vou. Porque ela viu que a tua vida mudou. Ela viu que você mudou, que algo está diferente em você. Ela vai simplesmente te conhecer. Ela vai. E o próprio Deus coopera com o trabalho que você está fazendo. Aleluia. Que Ele realizou na tua vida. Bendito seja o nome santo de Jesus. Ele coopera com você para salvar outros. Amém, irmãos?
Amém? Aleluia. Então entenda, irmãos. Aleluia. Deus, ele prometeu que avalizaria todo o nosso testemunho. Então ele prometeu. Tudo que nós fazemos, aleluia, existe a chancela de Deus sobre a nossa vida, quando nós andamos na presença dele. Ele confirma a palavra que sai da nossa boca, a oração que fazemos pela pessoa. Quando imponhamos as mãos sobre as pessoas, elas são curadas, porque quem cura é Deus. Homem nenhum tem poder de curar ninguém. Aí vem a pessoa, olha, nossa, eu vou lá para o fulano orar para mim. Você está enganado. Aleluia, você está muito enganada. Aleluia. A pessoa tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sim. Porém, o poder de Deus está sobre a vida daqueles que realmente entendem que o poder é dele. E é coisa simples, aleluia, louvado seja Deus, que Deus quer que você faça, para que o nome dele seja glorificado. Atos capítulo 4, versículo 33. 4:33. Está acabando, irmão. Aleluia. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de quem? Olha só. Os apóstolos não falavam assim, eu vim aqui para falar para você que você, aleluia, entregar sua vida a Cristo, que você vai para o céu. Não, ele falava assim, Jesus ressuscitou. Ele foi morto. Eles contavam o testemunho de Jesus. Eles falavam o testemunho de Jesus. E através do testemunho de Jesus, as pessoas se convertiam. Vocês estão entendendo, irmão? Quem está entendendo? A pregação dos apóstolos não era uma mensagem que nós estamos pregando aqui hoje, não. A pregação deles era simplesmente, Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Mas todo aquele que acreditar e crer nele vai ser salvo por ele. Simples assim. Porque o Senhor, ele estava com a chancela, deu a chancela, avalizou, aleluia, a mensagem que eles estavam pregando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Hebreus 2, 4. Testificando também Deus com eles por sinais e... Então quando você vai no nome do Senhor para fazer a vontade do Senhor, esses sinais vai seguir, porque você crê. Aleluia. Os milagres, os sinais de maravilha vai te seguir. As pessoas falam assim, irmão, estou com uma dor de cabeça terrível, vem cá que Jesus vai te curar agora, em nome de Jesus. Pai, cura, sai enfermidade. E pronto, a pessoa é curada. Você já viu alguém ser curado de câncer, irmão? Quem já viu? Eu já vi. Já viu a pessoa ser curada de AIDS? Quem já viu? Eu já vi. Aleluia. Vocês não fazem ideia, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele é capaz de fazer coisas incríveis. Nós não fazemos nada. Já viu uma pessoa derreter uma bala que está aqui alojada aqui no maxilar delas? A bala derreter, irmão? Já viu? Quem já viu? Hein? Irmão, através da oração. Um chumbo, um estanho de uma bala derreter, sair do maxilar da pessoa e a pessoa cuspir aquele estanho derretido. Quem faz isso? É Deus, irmão. Aleluia. Só Deus para fazer isso. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sabe? Palavra para convencer, não. É poder de Deus. É através do poder de Deus, aleluia, que as pessoas se convertem, que as pessoas aceitam Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveraram unânimes. Em quê? Em oração e súplica com as mulheres. Continua. E Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Amém? Há quem diga que Maria não teve mais filhos. Está enganado, hein? Maria, mãe de Jesus, ela teve uma vida comum, como uma dona de casa, com uma mulher. Teve filhos e filhas, aleluia, após Jesus. Teve uma vida comum. Amém, irmãos? Continuava em oração.
Atos capítulo 4, versículo 7. Capítulo 10, versículo 47. 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha que interessante, irmão. Aqui, eles estavam em um local que não havia realmente, na visão de Pedro, o Senhor não salvaria aquele povo. Mas de repente, irmão, eles estavam todos reunidos, unânime, orando no mesmo lugar, e foram todos cheios do Espírito Santo. E Pedro falou assim: pode porventura não batizarmos esse que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Por que não vamos batizar eles também? Quem está me entendendo? Prova de que a salvação não era só para eles, era para todos aqueles que o Senhor queria, todo aquele quanto o Senhor havia chamado. Você também, aleluia, foi chamado. E para encerrar, irmão, Efésios 5, 14. Presta atenção. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre, e Cristo te esclarecerá. Vocês estão entendendo, irmãos? O mundo já está morto. Se Jesus voltar hoje, só vão subir aqueles que estão vivos. O céu não é para morto. O céu não é para aqueles que estão mortos. O céu é para os vivos. Hã? Sim. O céu é para os vivos. Por isso você está dizendo: se desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando você entrega a vida a Cristo, você passa da morte para a vida. Você estava morto, você passa da morte para a vida, e a morte não tem mais poder sobre você. Eita glória, aleluia. A morte já não tem mais poder sobre você, porque a tua vida pertence a Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e possa esclarecer melhor essa palavra na tábua do seu coração. Vamos parar por aqui. Aleluia, quero fazer uma oração junto com vocês. Aleluia. Tem alguém que não é crente, gostaria de aceitar Jesus hoje? Ou alguém que está afastado, gostaria de reconciliar? Tem alguém para Jesus, irmãos? Aleluia. Eu não posso deixar de fazer esse apelo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus? Não tem? Fique de pé. Vamos fazer a oração da fé. Agradecer a Deus, aleluia, pela tua vida, pela tua família. Aleluia, louvado seja Deus, e por tudo quanto o Senhor tem feito na tua vida. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor, aqui eu te dou graça, meu Deus. Eu te apresento, ó Senhor amado, todos os dizimistas e ofertantes desta casa. E te apresento também, meu Deus e meu Pai, a cada irmão, a cada irmã que aqui está. Deus Santo, Deus Eterno, ó Pai, nessa noite, ouvir a tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, guardar na tábua do coração dos teus filhos, para que eles não possam pecar contra ti. Pai, continue nos esclarecendo, continue nos conduzindo de maneira especial, porque sabemos que não somos nada, Senhor. Eu sou pó, eu sou cinza, mas o Senhor é um Deus longânimo e poderoso, um Deus grande, um Deus, ó Pai, que tudo sabe, tudo conhece e tudo vê. Pai querido, Pai amado, continue, Senhor, sobre nossas vidas, ó Senhor, a nos guardar e abençoar em nome de Jesus. Amém?